Bom, mais uma aula aqui sobre função do primeiro grau. Então vamos ali a um exemplo. A cidade de São Joaquim, no estado de Santa Catarina, distante a 227 quilômetros da capital, Florianópolis, fica na região de mais baixas temperaturas do país, onde chega até mesmo nevar. O gráfico a seguir descreve a temperatura nessa região das 2 às 8 horas de um dia de inverno. Então, olha só, temos aqui o gráfico, ó, a temperatura em função do tempo, das horas do dia. Então, o eixo Y representa a temperatura em graus Celsius e o eixo X, que é o eixo das abscissas, representa as horas do dia. Eu tenho esse segmento de reto em vermelho aqui, ó, que é uma função, que eu represento o gráfico de uma função do primeiro grau decrescente, certo? Conheço dois pontos dessa reta, ó, o ponto 2 e 3, 2 para x, 3 para y, e o outro ponto, né, o outro par ordenado, 8 para x e menos 6 para y. Então aqui vamos entender, ó, o que significa aqui de acordo com o problema. Às 2 horas do dia, às 2 horas da manhã, a temperatura estava a 3 graus Celsius. Aí à medida que o tempo foi passando, ó, 2, 3, 4, 5, o que foi acontecendo com a temperatura? Ela foi caindo, então tem uma função decrescente. A hora que chegou às 8 horas da manhã, olha só qual que era a temperatura, menos 6 graus Celsius, já estava negativa, certo? Aí o que o exercício quer? Determine a lei de formação da função e a temperatura em graus Celsius para o tempo de 6 horas, certo? Então olha só, primeiro, ó, ele está pedindo agora, ele está pedindo aqui, ó, qual é a temperatura em graus Celsius para um tempo de 6 horas, né, que seria a segunda resposta. Então vou marcar aqui no gráfico primeiro, antes de começar. Então tem aqui, ó, às 6 horas da manhã, que é um ponto lá do domínio, eu quero saber qual que é a imagem dele, ou seja, qual que é a temperatura para esse tempo aqui de 6 horas da manhã. Então, vou ter que achar, vou chamar aqui, ó, de Y1. Então, para 6 horas da manhã, eu vou achar uma temperatura para esse tempo aqui. Mas antes, vamos achar a lei da função. Lei de formação, nós já vimos aquela forma matemática que apresenta a função do primeiro grau. No caso aqui, vou descobrir ela através do gráfico conhecido dois pontos. Então, a forma geral que nós vimos da função do primeiro grau é y igual a vezes x mais b, certo? Y é a imagem da função, x é o domínio. No caso do gráfico ali, ó, o y representa a temperatura e o x representa o tempo, né, as horas do dia. Então, pegando o primeiro ponto conhecido aqui, ó, da reta, o primeiro par ordenado, é 2 no x e 3 no y. 2 no x, 3 no y. Eu vou até colocar aqui embaixo para lembrar, sempre nessa ordem. Não posso pegar 3 e depois 2, se eu colocar 3,2 fica errado, é sempre na ordem. Primeiro é sempre o x, depois o y, é o par ordenado. E vamos pegar esse par ordenado, esse ponto da reta, e substituir na fórmula geral da função. Então vai ficar, ó, 3, que é o y, é igual a vezes o x, que vale 2, mais b. Então, reorganizando essa equação aqui, vai ficar, ó, 2a mais b é igual a 3. Então, temos aqui a primeira equação do primeiro grau com duas incógnitas, a e b. Mesmo raciocínio, vamos fazer para o outro ponto conhecido da reta, que é o ponto 8 no x menos 6 no y. Ou seja, o 8, que é um elemento lá no domínio, a sua imagem vale menos 6. Então, quando o x vale 8 na função, o y vale menos 6. Ou eu posso falar também, às 8 horas do dia, a temperatura estava a menos 6 graus Celsius. Então, substituindo esse ponto aqui na forma geral, vai ficar, ó, primeiro vamos escrever o ponto, 8 para x e menos 6 para y. Então, está aqui o par ordenado, xy, substituir na forma geral, igual eu fiz com o primeiro ponto, vai ficar, ó, y menos 6 é igual a vezes o x. Quanto vale o x? 8 mais b. Isso implica que, como vai ficar a equação? 8a mais b é igual a menos 6. Então temos aqui uma segunda equação do primeiro grau com duas incógnitas, a e b. Qual que é o meu objetivo? É descobrir o valor de a e de b, né? Porque se eu descobrir quanto que vale o a e quanto que vale o b, eu descobri a lei da função, descobri a função, porque a e b são os coeficientes, ó, o coeficiente angular a e o coeficiente linear b. Então, descobrir a lei nada mais é do que resolver esse sistema para descobrir o a e o b e substituir a função. Já vai ser a primeira resposta do exercício.
Então, montando aqui o sistema, colocando aqui dentro das chaves as equaçõezinhas ali, vai ficar ó, 2a mais b é igual a 3 e 8a mais b é igual a menos 6. Então, temos aqui o sistema de equações do primeiro grau. Para resolver, eu vou usar o método da adição. Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou pegar a equação de cima, a primeira equação, e multiplicar toda ela por menos 1. Então, vai ficar ó, menos 2a menos b é igual a menos 3. Porque menos 1 vezes 2a, menos 2a. Menos 1 vezes b, menos b. Menos 1 vezes 3, menos 3. Então, toda a equação trocou o sinal. Ficou toda ela negativa. A equação de baixo eu vou repetir. Ó. 8a mais b é igual a menos 6. Somando as duas equações, vai ficar ó, menos 2a mais 8a, é 8a menos 2a, né? Que vai dar 6a. Menos b mais b corta, vai dar 0, igual. Menos 3 com menos 6, eu estou somando dois números inteiros negativos. Então, conservo o menos e somo. Então, vai dar menos 9. Então, menos 3, menos 6, menos 9. Então, simplifica, vou colocar aqui embaixo. Então, o coeficiente angular A da função vai ser menos 9 dividido por 6. Pode deixar menos 9 se você quiser simplificar aqui. Ó, vamos simplificar a fração. Dá para dividir por 3 o numerador e o denominador. Vai ficar menos 3 sobre 6 dividido por 3, 2. Então, o coeficiente angular A da função, eu já descobri, vale menos 3 meios. Falta agora descobrir o coeficiente linear B. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse valor de A aqui, ó, que eu acabei de descobrir, e vou substituir ou nessa equação ou nessa, tanto faz, qualquer uma das duas, que eu substituir o A por menos 3 vezes, eu vou descobrir o mesmo valor para B. Então eu vou escolher aqui, ó, essa primeira equação. A primeira equação aqui, que é 2A mais B igual a 3, eu vou substituir o A por menos 3 meios. Então vai ficar, ó, 2 vezes menos 3 meios, que é o A, mais B, é igual a 3. Agora eu tenho uma equação com uma variável, só isolar ela. Aqui, ó, vamos multiplicar esses dois primeiro. Ó. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Então eu posso cortar os dois aqui, ó, tanto faz. Passa vara nos dois, vai sobrar menos 3. Então vai ficar menos 3 mais B é igual a 3. Então, isolando o B aqui, vai ficar 3 mais 3, que vai para o segundo membro, 6. Então, esse menos 3, eu dei para cá somando, né? Troca o sinal, 3 mais 3, 6. Então, a primeira resposta já tem. Então, qual que é a lei de formação da função que representa esse gráfico aqui, ó? Que no caso aqui, esse segmento reto em vermelho. Vou pegar, ó, y é igual, né, a x mais b. Então, vou substituir o a aqui, ó, na forma geral, por menos 3 meios. Então, menos 3 meios de x, mais o b. Só que o b vale 6, então vai ser mais 6. Então, está aqui a lei de formação, que é y igual a menos 3 meios de x mais 6, que representa esse gráfico. Onde o y representa a temperatura em graus Celsius e o x da função representa o tempo, que são as horas do dia, o tempo em horas. Para finalizar esse exemplo, falta uma outra resposta agora. Ele está perguntando, eu quero a temperatura em graus Celsius para o tempo de 6 horas. Então, olha só, então ele deu o tempo. Então, o tempo, aqui no caso aqui do gráfico, é o eixo x, né? Então, eu vou chamar aqui, ó, x igual a 6 horas, ele deu o tempo, esse é o eixo x. E quero saber qual que é a temperatura. A temperatura é o y. Vamos colocar aqui no gráfico. Então, olha só, ele está pedindo, ó, o número 6, que é um ponto lá no domínio, quer saber a imagem dele. Então, para x igual a 6, quanto vale o y? Ou seja, para 6 horas do dia, qual que vai ser a sua temperatura em graus Celsius para essa hora do dia, que é 6 horas. Então é simples. Como eu já conheço a lei de formação da função, que eu acabei de descobrir, é só substituir o x por 6. Aí eu descobri a temperatura. Então vai ficar, ó, escrevendo aqui de novo, a função conhecida, y igual a menos 3 meios, x mais 6. Substituindo o x por 6 da função, o y vai ficar, ó, menos 3 meios
vezes 6, que é o x, mais 6. Então daqui eu descubro a temperatura em graus Celsius para 6 horas do dia. Aqui, ó, eu posso multiplicar esses dois e depois somar aqui, ó. Menos 3 vezes 6, menos 18. Dividido por 2, menos 9. Então vai ficar menos 9 mais 6. Menos 9 mais 6, conserva o sinal do maior, subtrai. 9 menos 6, 3. Então, menos 3 o quê? Graus centígrados. Então, está aí o exemplo resolvido. Então, para as 6 horas do dia, a temperatura estava a quanto? A menos 3 graus centígrados. Ok? Então, está aí mais um exemplo de função do primeiro grau. Então, até a próxima aula.